Olá, bom dia. A insegurança nas escolas continua sendo um tema que preocupa todo mundo, pais, alunos, professores e todo mundo que está em volta desse mundo escolar. Por conta disso, a Associação de Pais e Alunos do Maranhão provocou uma reunião com a Secretaria de Segurança para saber quais as providências já foram tomadas e o que está sendo feito com relação aos casos ou ameaças de casos que já aconteceram aqui. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio falar com a gente sobre esse assunto foi o Rodrigo Guarar Nunes, que é o presidente da Associação de Alunos e Pais, de Pais e Alunos do Maranhão. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Elda. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço ao convite e a abertura de espaço do Café com Notícias aqui na Assembleia para que nós possamos estar tratando de um tema que no momento envolve muita insegurança, muito medo, mas que é algo que já acontece há muitos anos. Pois é, algo que já acontece há muitos anos. Você passou um dado que eu achei super interessante, que de 2011 até 2023, até agora, aconteceram 39 casos. Isso. A gente pode dizer que é um número alto? É sim. Mas o importante é que boa parte deles, 7 casos, só do ano passado para cá. Na opinião de vocês, o que aconteceu? O que foi que estourou que deu o start nessa situação toda, Rodrigo? Vocês têm alguma teoria a respeito? São situações em que nós estamos construindo conceitos, buscando o lado pedagógico, buscando o lado psicológico e o lado da segurança no nosso país. Atos iguais ao que vem acontecendo em nosso país já acontecem muito fora. Sim, sim. E, infelizmente, a facilidade em acesso às informações, às redes sociais, estão permitindo que isso cresça em nosso país. De 2011 a 2023, tivemos 39 casos de ataque em escolas. Isso. Com mortes, sendo delas 7 de 2022 a 2023. Pois é. Nós costumamos falar, Elda, que em algum momento alguém não tomou a posição que deveria ser tomada lá atrás. Porque aquilo que lá em 2011 ou até antes de 2011, eram exceções, infelizmente agora está se tornando rotina. E isso é preocupante. E isso é uma situação que envolve o social, com certeza, envolve o educacional, envolve a segurança, envolve o psicológico. Nós vivemos uma realidade na sociedade em que nossas crianças e os nossos adolescentes passam por um processo muito delicado. O número de bullying, cancelamentos e outros adjetivos. O nome que está na moda, né? Cancelamento. Isso, né? Ocorrem dentro das escolas, se perdeu o limite do bom senso entre o que é certo e o que é errado. E dentro desse contexto, a responsabilidade dos pais de criar e a escola de educar. Existe aí um hiato muito grande. Verdade. Ontem nós falamos sobre esse assunto aqui no café e pode dizer que o assunto está sendo redundante, mas eu acho que a gente tem que falar a respeito. Nós falamos muito sobre o aspecto psicológico, o aspecto histórico desse processo todo, mas aqui, a gente sempre imaginava que, como o senhor falou, a gente via muito isso acontecendo lá fora. A gente pensava, isso não faz parte da nossa realidade. Mas agora chegou, e chegou aqui para a gente. Nessa conversa que vocês tiveram com o sistema de segurança no início dessa semana, o que foi dito para vocês? O que já foi feito a respeito e o que vai ser feito ainda a respeito? Quando iniciou essa confusão aqui em São Luís, inicialmente, nós encaminhamos um ofício ao secretário de Segurança Pública, o delegado Maurício Fernandes, solicitando que eles nos recebessem para que nós pudéssemos conhecer quais as providências estavam sendo tomadas e quais as propostas posteriores quanto aos fatos ocorridos. Na reunião, na última segunda-feira, estiveram presentes não só a ASPA, mas a Associação de Médias e Pequenas Escolas do Maranhão, o Sindicato dos Profissionais da Educação Privada, o Ministério Público, o Dr. Paulo Avelar, que é um dos promotores da educação, né? A Federação dos Municípios esteve presente também, e toda a cúpula da segurança pública. O Dr. Maurício, ele nos explanou tudo aquilo que a Secretaria de Segurança vem fazendo, todos os órgãos de investigação já estão em campo, todos os casos do Maranhão já estão monitorados. Só para lembrar quantos foram? Foram 9. 9 casos.
Todos os casos no Maranhão já foram anulados. E o que a Secretaria de Segurança Pública está fazendo? Colocou na rua ao seu comando as viaturas para monitorar as escolas. A Prefeitura de São Luís, nós observamos que a Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Segurança e a Guarda Municipal, já iniciou um trabalho também de monitoramento nas suas escolas, assim como a Secretaria de Educação do Estado. E as escolas públicas estão tomando as suas devidas providências. Entendi. Então, vai ser um trabalho conjunto, Secretaria de Segurança do Estado, Sistema de Segurança do Estado, Prefeitura, escolas, Ministério Público. Quer dizer, vai ter uma rede, vamos dizer assim, de proteção em torno dessa questão, é isso? Essa é a proposta da ASPA. A ASPA, desde 2021, vem provocando dessas autoridades que nós possamos elaborar um plano de segurança nas escolas, que possamos ter um protocolo que seja fixo para todas, sejam elas públicas ou privadas, Sim. porque a fragilidade existe em todas. Isso é verdade. Até o momento, Elda, não existe esse conjunto de trabalho. Existem as ações pontuais. O Estado trabalha de uma forma, o município de São Luís está tratando de outra forma, os municípios, os outros 216 municípios do Maranhão, cada um está tomando o seu protocolo devido. E sem conversar entre si, ainda cada não um isoladamente. Né? A nossa proposta nós já solicitamos à presidente Iracema que nos receba, para que nós possamos estar trazendo também para a Assembleia essa proposta. Sim. Eu acho que esta casa ela tem um papel protagonista muito grande no que se refere ao início dessa discussão. Se criar um grupo de trabalho para que nós possamos construir esse plano de segurança na escola. Aí sim, nós vamos ter todos os atores envolvidos. Entendi. A gente chegou ao ponto de ter aulas suspensas, acho que em São José de Ribamar foi o único lugar, né? Isso. Que a gente teve a aula suspensa por conta de ameaças, mas agora já se começa a botar detectores de metais nas escolas. Por exemplo, a nossa creche aqui, a creche Sementinha da Assembleia Legislativa, começou esse processo ontem. Isso é uma medida bem extrema já, não é? Infelizmente. Cada escola está tomando a sua posição necessária. Sim, sim. As escolas estão colocando detector de metais, as escolas estão proibindo o acesso de toda e qualquer pessoa na escola que não seja ou funcionário ou aluno. E isso nos leva a uma sensação de insegurança muito grande. Ontem tivemos boatos de novos ataques em escola e universidade. Sim, lamentável. Ontem foi na universidade, né? Teve esse... Infelizmente, são fatos que não são verdade. Para você ter ideia, na universidade, o fato ocorrido foi que uma sala estava comemorando um aniversário, começaram a estourar balões, uma aluna estava passando no corredor, ouviu o espocar, se trancou numa outra sala e ligou para a mãe. Mãe, você vê o nível de segurança muito que grande. Está, né? Um balão já faz um efeito psicológico terrível, Exatamente. Né? E numa universidade, imagina uma criança. Sim, e nós temos uma situação que está rodando aí na rede social, quanto à questão do dia 20 de abril. O 20 de abril foi uma data em que houve o primeiro massacre em escolas nos Estados Unidos. Então, esse grupo que vivencia essas ocorrências começaram a espalhar que no Brasil, no Maranhão, o dia 20 de abril vai ser o dia D. Dia D. Né? Só que a Secretaria de Segurança já está preparada para essa situação, as escolas também já estão monitoradas. Entendi. E uma situação que nos deixa na condição de pais com uma insegurança imensurável. Eu imagino, porque mesmo que você saiba que todas as providências estão sendo tomadas, quando você imagina que tem ainda uma ameaça sobre sua cabeça, dia 20 pode ser um dia D, pode ser, Sim. Claro, né? Pode ser um dia D, mas ele pode acontecer. Aí você fica, será? Eu mando minha filha para a escola, eu fico em casa, como é que faz? Agora eu vou falar com o pai Rodrigo, você é pai? Sim, pai. Eu vou falar com o pai Rodrigo, como é que fica numa situação dessa? Uma insegurança imensa, e me preocupa mais ainda, porque se colocou detector de metal, se evitou o acesso de estranhos nas escolas,
mas na maioria dos casos, quem tiver acesso e quem realizou... O estranho continua entrando? Não, foi quem estudou na escola. É quem estuda na escola. É tá. quem tem um acesso. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos sim. Vou fazer só um intervalinho, a gente toma café, toma uma água e retoma esse assunto que não é dos melhores, mas precisa ser falado. Um minutinho só e eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre insegurança nas escolas, ataque a estudantes, a professores e quem está conversando comigo é o Rodrigo Guará Nunes, que é presidente da Associação de Pais e Alunos do Maranhão. E a gente vai entrar, eu acho que numa situaçãozinha mais delicada desse problema todo, né? Você está dizendo que quem entra na escola, quem está provocando esses ataques, é alguém que já esteve ali. Ou ex-aluno ou aluno. Ou ex-aluno ou aluno. Isso significa o quê, Rodrigo? Hoje, como nós falamos no início, o número de bullying, os traumas, os cancelamentos estão causando uma instabilidade emocional muito grande em nossas crianças. O número de psicólogos que estão demandando trabalho com essa faixa etária de idade é muito grande. Deixa eu só esquentar nosso café para o nosso papo continuar. Obrigado. E nós temos que levar isso, Elda, para um ponto que é um pouco delicado, mas é necessário nós tocarmos, que é de que forma os pais estão criando os seus filhos. Sim. Porque nós somos de uma geração em que nós respeitávamos os nossos pais pelos olhos. É verdade. Nós não precisávamos ouvir nada deles, nenhuma palavra, porque os olhos falavam muito mais do que pior do que uma surra. Pior do que uma surra, é verdade. E hoje em dia... claro que existem as exceções, você não vê a criança e o adolescente com uma disciplina dentro de casa, onde o pai impõe regras, impõe limites, os pais não se sentem no dever de se desgastar na criação dos seus filhos, porque não é fácil, nós sabemos disso. A paternidade e a maternidade é padecer no paraíso, e os filhos fazem o que querem. E aqueles filhos que fazem o que querem dentro e fora de casa. Isso é muito como importante. se o pai tivesse para si a responsabilidade de pagar a escola. Só. Para os pais de escolas particulares, sim. Sim. Para os pais de escolas públicas, é só deixar. Na realidade, eu posso te falar isso com conhecimento de causa, que eu estive secretário de Educação aqui no Maranhão. Já teve do outro lado. Já tive do outro lado, e nós observamos que pais entregam os filhos na escola, como lá fosse um local de descarte. Não querem filho dentro de casa, porque não é fácil criar uma criança, não é. Mas se você optou por ter o filho, então assuma essa responsabilidade. Você não vê, além da disciplina dos pais, você não vê mais hoje em dia a criança ou o adolescente envolvido com a religião, com o eterno, com Deus no coração, procurando cumprir e seguir o que o Evangelho nos ensina. Porque é um outro paralelo de apoio muito forte. Quando nós éramos crianças, nós íamos para a missa, íamos para o culto, íamos para os nossos centros religiosos, nem que fosse obrigado. É verdade, era obrigado mesmo. Mas hoje, na nossa idade, nós lembramos que lá atrás foi necessário isso. Por isso somos pessoas com comportamentos diferentes. Mas aí quando a gente pensa, essas pessoas com comportamentos diferentes, como eu e você, que tivemos esse tipo de criação, é quem estão criando essas crianças que hoje aparecem dessa forma. Vamos dizer que são entregues para a escola, como se a escola a partir dali fosse responsável por elas e não como se a gente continuasse sendo responsável, apesar deles estarem na escola. E o que aconteceu? Não é deficiência nossa também, né? Sim, a sociedade. As pessoas se envolveram com a sociedade, estão seguindo um ritmo diferente, as coisas evoluíram. Na nossa geração não existia celular, não existia tablet, não existia internet, e hoje algumas pessoas entendem que o importante é você estar na mídia, o importante é você seguir o modismo e não ter o foco no que é prioridade. Prioridade, ponto. Criar meus filhos, dar educação a eles, levar às escolas, lá na escola eles vão aprender, vão se preparar para serem adultos
autossuficientes que terão condição de tocar as suas vidas. É verdade. Não. Hoje você vê crianças de 5, 6 anos com celulares, quer dizer, não celulares do pai, mas o seu próprio, próprio celular, né? Aí quando você vê essa como aconteceu em Blumenau, crianças sendo mortas com machadinha, a gente consegue imaginar uma situação dessa? Você consegue ficar em paz mandando seu filho para a escola depois de uma coisa dessa? É assustador. É assustador. E a rede social contribui. Isso. Essas plataformas digitais, esses apps que estão aí à disposição de todos gratuitamente, é necessário que se haja uma política de filtro quanto aos conteúdos que são postados nelas. E isso está tendo uma complicação a mais, né? Tem o Twitter que está se recusando terminantemente a fazer esse tipo de coisa, porque como se esse tipo de conteúdo não fosse... agressivo. Não fosse agressivo, de alguma forma não influencia no comportamento da plataforma. Esse conteúdo não é acessível e está respondendo de uma forma bem nojentinha, vamos dizer assim, né? Sim. Bem nojentinha. Mas se a gente pede como vocês estão fazendo agora, vocês vão até a secretaria, vocês pedem providências, vocês querem saber o que está acontecendo. Mas se ao mesmo tempo isso não acontece por parte de onde a gente tem muita informação e que tem acesso a todo mundo, inclusive as crianças, como é que a gente pode se defender de alguma forma, mesmo com um policial na porta? Aí vem o tato do pai dentro de casa. A criança o adolescente que inicia um processo de depressão, inicia um processo de processo de ansiedade, ele dá sinais. Então é necessário que nós pais tenhamos cuidado. Há um mês atrás nós assistimos uma palestra do psicólogo Rossandro Killinger e ele foi muito inteligente no momento em que ele disse que as nossas crianças, os nossos adolescentes perderam a raiz. Eles não sabem quem foram os avós, quem foram os pais e o que fizeram para chegar onde estão. Os avós ficaram assim meio esquecidos, né? A sua história. E é necessário, criança não tem essa história. Criança tem que ter limite. Criança não pode trancar a porta do quarto. O pai e a mãe têm que ter acesso. Mas aí agora invade a privacidade, né? Não existe privacidade a partir do momento... Eu parto do princípio de que a partir do momento que comeu do meu feijão, vai responder as minhas ordens. Olha, bem mamãe. Porque tem que ser assim. A portinha está trancada, bato, entro, pego o celular, vistoril, converso, jogo aberto com meus filhos. Na minha casa nós temos a mesa redonda com minhas filhas e as colegas, a gente conversa de tudo e procura sempre orientar. E isso não acontece na sua totalidade. É isso que está faltando, conversa em casa, né? Essa questão de respeito à privacidade está sendo levada de uma forma, vamos dizer, até nociva. Sim. Você não sabe o que seu filho está fazendo no celular, você não sabe o que ele quais os sites que ele frequenta. E eu não falo nem com um adulto, nem com um adolescente, eu falo com criança mesmo. Você não sabe o que as crianças estão fazendo no celular. Você dá o celular para a criança e esquece dele ali no sofá. Isso. Vai fazer o quê? Você vai cobrar de quem depois? Dos professores. E lembrando que a criança está ali com o celular porque o pai e a mãe estão ausentes. O que eles querem é o nosso amor, é a nossa atenção, é que nós possamos brincar, conversar, dar atenção a eles. Como nós não priorizamos tempo para isso, nós entregamos um tablet, um celular, um presente, e ele vai se isolar. E esse isolamento vai fazer com que ele busque outras formas de se distrair. Aí acontece a armadilha. Mas aí vem aquela história. Eu preciso trabalhar para pagar a escola do meu filho, eu preciso trabalhar para garantir uma boa vida para ele, eu preciso trabalhar e sair de casa. Por conta disso, eu vou ter que me ausentar de casa. Então eu pago a babá. Por conta disso, eu levo para uma escola de tempo integral, onde ele fica o tempo todo. Quer dizer, a gente tem justificativas para a gente para fazer esse tipo de coisa, né? E quando você está em casa? E aí quando você está em casa? Você prefere ficar assistindo uma série? Você prefere ficar usando o seu celular? Você não consegue tirar 15, 20 minutos do seu tempo para ficar com seus filhos? Então, Rodrigo, eu acho que o problema é bem mais complexo do que a gente está pensando. Muito mais complexo do que um simples processo de ação de uma Secretaria de Segurança Pública. Pois é. Você pode ir à Secretaria, você vai cobrar ações, como vocês já cobraram, né? Já foi dito para vocês que até os casos daqui todos já foram identificados. Sim. Mas todo mundo continua com medo do dia 20. Muito. Todo mundo está com medo do dia 20. E o problema não vai se resolver no dia 20, nem no dia 30, nem no dia 1º. Sim, isso vai ser um processo. Nós vamos ter que retroagir a todos os conceitos que se construíram nos últimos 15 anos. Serve a possibilidade disso acontecer assim num curto prazo?
médio prazo? Existem, na nossa conversa na segunda-feira na Secretaria, nós observamos que existem ações de curto prazo, ações de médio prazo e ações a longo prazo. Porque um trabalho como esse vai envolver saúde, assistência social, segurança, educação, pais, professores. Então envolve uma rede de trabalho muito grande. Só rapidinho, a providência inicial que foi tomada foi o policiamento nas escolas? Policiamento nas escolas e monitoramento daqueles que iniciaram a divulgação nas redes sociais das ações. A Secretaria de Segurança, ela monitorou, identificou e já foi ao encontro. Na fala do secretário Maurício, como eu falei há pouco, ele nos tranquilizou e nos disse, graças a Deus, todos os que nós identificamos não tinham situações reais de realização de massacre, de terrorismo dentro de nossas escolas. É mais o modismo, levar insegurança, levar o medo e dizer eu sou tal. Exatamente. Olha, Rodrigo, nosso tempo acabou, mas eu acho que a gente não vai ter que conversar muito a respeito desse assunto. É uma coisa que não se esgota aqui, nem se esgota com o fim, que a gente pode enxergar o fim desses ataques. É uma situação a ser estudada para que a gente não tenha novas ondas de insegurança, que a gente não tenha medo de mandar o filho para a escola, né? É isso mesmo. Eu gostaria de agradecer a disponibilidade de vocês. Estou aberto a estar sempre com vocês aqui. E fazer uma observação, que nesse momento, mais uma vez, nós não façamos como alguns que estavam lá atrás e não tomaram as decisões necessárias. Aquelas decisões que você falou que faltou antes. Que nós possamos fazer diferente agora. Vamos fazer, vamos torcer, vamos acreditar, que eu acredito que dá para mudar ainda, com certeza. Nós temos filhos, temos que cuidar deles, é nossa responsabilidade, é responsabilidade da sociedade toda, mas de pais do modo particular. O filho é seu, a responsabilidade é sua também. E não estamos eximindo a segurança pública de jeito nenhum, nem a responsabilidade das escolas, gente, pelo amor de Deus. A gente está falando só de segurança, de rede de segurança, que é isso que nossos filhos precisam para estudar e viver tranquilamente. Rodrigo Guaranunes, muito obrigada por sua participação. Venha sempre, a casa é nossa. Obrigado. E para você que está aí do outro lado, bom dia, muito obrigada. Você já sabe que todo dia às 9 horas eu estou aqui esperando você com notícias, com informação, com tudo que interessa a gente saber logo cedinho pela manhã. E agora nós vamos com informações do plenário. Bom dia, Elda. Bom dia a todos vocês que acompanham o Café com Notícias. Além da sessão plenária que acontece daqui a pouquinho no plenário deputado Najib Aikel, às 9h30 da manhã, nesse momento está acontecendo na sala de comissões uma reunião com a Comissão de Assuntos Econômicos, presidida pelo deputado Francisco Najib e que conta com a presença do Jonathan Carvalho, que é presidente do Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, o IMESC. O Jonathan vai apresentar para a comissão dados relevantes, dados econômicos e sociais do Estado, que são muito importantes para a implementação de políticas públicas no Maranhão. Tem também o Fórum de Segurança Hídrica e Meio Ambiente acontecendo no auditório Neiva Moreira, o auditório que fica ali no Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, e também é o último dia do curso Processo Legislativo realizado no Plenarinho. Quem quiser participar ainda dá tempo, começou a partir das 8 horas da manhã e o curso de processo legislativo é destinado aos assessores parlamentares e oferecido pela Escola do Legislativo. Volto com você, Elda. Obrigada, até amanhã. Tchau.